Eu vou fazer esse vídeo pra quem não vai conseguir ler esse último texto, então, tipo assim, de maneira super mega resumida. Quem puder ler o texto, a melhor coisa é ler o texto. Vou tentar falar de forma resumida, porque eu não li, eu só botei o olho. A relação movimento social e educação, ela existe a partir das ações práticas de movimentos e grupos sociais, e ocorre de duas formas: na interação dos movimentos em contato com instituições educacionais e no interior do próprio movimento social, dado o caráter educativo de suas ações. Eu vou só lendo porque eu não entendi o suficiente para explicar para vocês. A relação movimento social e educação foi construída a partir da atuação de novos atores que entravam em cena, sujeitos de novas ações coletivas que extrapolavam o âmbito da prática e os locais de trabalho. Atuam como moradores da periferia da cidade e demandando ao poder público o atendimento de suas necessidades para sobreviver no mundo urbano. Os movimentos tiveram papel educativo para os sujeitos que compunham. Em síntese, apesar do denso quadro de mobilização e movimento social no país, a partir do fim dos anos de 1970, o debate e a produção teórica acompanhou lentamente os primeiros anos deste novo século, embora conte com um grande número de publicações que são registros descritos importantes como memórias. No campo da educação, a defasagem é ainda maior, e na primeira década do novo milênio, o tema dos movimentos sociais tem lentamente retornado à agenda dos pesquisadores, sobretudo novos pesquisadores, pautando o debate, a agenda dos pesquisadores, a agenda em eventos e publicações recentes nesse número temático de revistas. Os movimentos sociais já tá lá naquele texto naqueles outros vídeos que eu falei, mas nesse texto ele vai falar que os movimentos sociais são ações sociais, coletivas de caráter sociopolítico e cultural, que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas. E na atualidade, os movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais, internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação como a internet. Ele vai falar que na realidade histórica os movimentos sempre existiram e cremos que sempre existirão. Os movimentos eles vão realizar diagnósticos sobre a realidade social, constroem propostas, atuam em redes, constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão e luta pela inclusão social, contra a desigualdade social, entre outros. Ele vai falar da diferença também das ONGs, das organizações não governamentais e os movimentos sociais, mas eu também já falei no outro vídeo, então não vou falar agora, de novo. Outro aspecto importante é registrar a ampliação das fronteiras dos movimentos rurais, articulando-se com os movimentos urbanos. Muitas vezes a questão central é rural, mas a forma de manifestação do movimento ocorre no meio urbano. O exemplo do protesto na Argentina e no próprio MST no Brasil. Sobre a Argentina, Vou falar essa parte também porque fala que é nos dias atuais, então acho que vai ser importante. Não podemos ignorar, entretanto, as várias críticas que os movimentos altermundialistas ou transnacionais têm recebido nos últimos anos. Elas atingem não só os movimentos, mas também seus organizadores e intelectuais de apoio. E na primeira década desse milênio fortaleceram as ONGs, as entidades de terceiro setor, que antes serviam apenas de apoio aos movimentos sociais populares. Estes últimos enfraqueceram-se e tiveram de alterar suas práticas, ser mais propositivos, participando dos projetos das ONGs e menos reivindicativos ou críticos. Ele vai falar sobre movimentos sociais no Brasil também, que já foi comentado no texto anterior. Ele também vai falar sobre, ela também, né, a autora, mas falando do texto, o cenário dos movimentos sociais na atualidade no Brasil. Ele vai falar de algumas características básicas dessa conjuntura na atualidade no campo do associativismo, que são. Aí ele vai fazer vários tópicos que eu não vou citar. Se vocês quiserem, vocês podem olhar no texto, porque é muito grande e eu não vou ficar falando, não. Eu não sei, eu acho que não vai cair também, não. Se cair, ferramos. Aí ele vai chegar numa parte muito importante, que eu acho que essa parte vai cair, que é lutas e movimentos pela educação, pontos fundamentais. Ele vai falar que reiteramos a afirmação anterior. A educação abrange várias áreas, destacando-se formal, as escolas não formal, que são práticas educativas de formação voltadas para a construção da cidadania, e informal, socialização dos indivíduos no ambiente familiar de origem. Lutas e movimentos pela educação têm caráter histórico, são processuais, ocorrem, portanto, dentro e fora da escola e em outros espaços institucionais. Lutas pela educação, envolvendo lutas por direitos e fazem parte
da construção da cidadania. O tema dos direitos é fundamental, porque a diversidade, as questões sociais, aos problemas econômicos e as políticas públicas, atribuindo-lhes caráter emancipatório. E é a partir dos direitos que fazem o resgate da cultura de um povo e de uma nação, especialmente em tempos neoliberais que destroem ou massificam as culturas locais, regionais ou nacionais. Parte da óptica dos direitos de um povo ou agrupamento social e adotaram um princípio ético-moral e baseado nas necessidades e experiências acumuladas historicamente dos seres humanos e não nas necessidades do mercado. Gente, sério, só assiste se vocês, querem mesmo. Tô tentando ir mais rápido possível. Movimentos sociais pela educação abrangem questões tanto de escola como gênero, ética, nacionalidade, religião, portadores de necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos humanos, direitos culturais. Contexto escolar é um importante espaço para a participação da educação e a participação na escola gera aprendizado político para a participação na sociedade em geral. Ao alcançarmos um olhar sobre a relação entre educação e movimentos sociais no Brasil, podemos encontrar alguns movimentos a partir da segunda metade do século XX, que é no caso das Ligas Camponesas, no ano de 1960, e a utilização do método Paulo Freire, que além da importante relação entre a educação escolar do ensino superior e os movimentos sociais, há nas mobilizações ao redor de maio de 1968. E aí ele vai citar também sobre as SEBs, nem sei o que é isso, mas dá para ver no texto. Nos anos de 1980, a relação educação e movimentos sociais se acentuam por meio de trabalhos de educação popular, lutas pelas diretas já, organização de propostas para a Constituinte e a Constituição propriamente dita. E vai falar sobre as demandas pela educação nos movimentos na educação escolar. No Brasil, nas últimas 2 décadas, os principais eixos das demandas pela educação nas escolas de ensino básico dos movimentos envolvendo a educação formal são. Aí ele vai citar também, é só vocês entrarem no texto e ver qual que está citando. Ele vai usar a letra A, para vocês terem a noção de tanto que ele vai citar da letra A a P. Depois dessas demandas, vai falar essa frase. Pode-se observar que a lista das demandas na área da educação formal é extensa, e dado o limite desse artigo, destaca apenas alguns traços do último ponto, a relação entre escola e comunidade. E vai falar um pouco. Ele vai falar também depois de tipo de aprendizagem, sobre a educação, sobre os conselhos, que são movimentos sociais, que eu saiba. Alguém confirme aí, porque eu não tenho certeza. E agora eu vou ler... eu vou ler a conclusão porque é rápida. Estamos vivendo em um novo momento na trajetória do associativismo latino-americano, sobretudo no caso do Brasil. As análises destacam o caráter educativo das ações coletivas, organizadas na forma de movimentos sociais, a ampliação desse cenário associativo para além da sociedade civil, adentrando em novas esferas públicas, a exemplo dos conselhos e conferências nacionais, e o surgimento de novos formatos desse associativismo que agora trabalha especificamente em redes. O Estado transformou suas relações com a sociedade civil organizada, impulsionando políticas públicas participativas, muitas delas coordenadas ou com a participação de antigas lideranças oriundas de movimentos sociais. A busca da institucionalização de práticas antes autônomas tornou-se uma constante. Disso tudo resulta um cenário contraditório, em que convivem entidades que buscam a mera integração dos excluídos, por meio da participação comunitária em políticas sociais exclusivamente compensatórias, como entidades, redes e fóruns sociais que buscam a transformação social por meio da mudança do modelo de desenvolvimento que impera no país, inspirados em um novo modelo civilizatório, no qual a cidadania, a ética, a justiça e a igualdade social sejam imperativos, prioritários e inegociáveis. Vai falar que tem muitos desafios, e um dos desafios principais são o clientelismo, que ainda persiste, o fisiologismo e por diversas formas de corrupção,
reestruturar a cultura administrativa de nossos órgãos públicos, entre outros. Em resumo, o compromisso ético e a opção pelo desenvolvimento de propostas que tenham como base a participação social pelo protagonismo da sociedade civil exigem clara vontade política das formas democráticas organizadas para a construção de uma sociedade e espaço público diferente do modelo neoliberal, construído a partir de exclusões e injustiças. O resto, se vocês quiserem ler, pode ler. Mas foi isso que eu consegui destacar de importante, que eu acho que vai cair na avaliação.